Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 2 minutos está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. E o Esporte em Debate hoje vai até 19 horas e 30 minutos. Você participa pelo Fala Galera. Na sua visão, qual seria o valor de mercado hoje do atacante João Marcelo? 97102-1493. 97102-1493. E a diretoria da Ponte encaminha renovações com Emerson, Léo Oliveira e Everton Brito. Na sua opinião, Macaca acerta em prolongar o vínculo com os três jogadores? Opine. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Bandeirantes para você mandar mensagens de áudio e mensagens de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. Participe, legal demais ter a sua participação nesta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, último dia do mês de fevereiro, que já está terminando. Pautas do Guarani. João Marcelo comenta sobre seus bons números nesse início de temporada. Guarani encaminha contratações de Albano, meia da Inter de Limeira, e Pablo Baianinho, atacante do Vitória. Dupla chegaria para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Fora dos planos para a sequência da temporada, Caio Dias não deve permanecer na equipe alviverde. Vínculo do zagueiro vai até o dia 30 de abril e não deve ser renovado pela diretoria bugrina. CBF divulga tabela da Série C e Guarani estreará contra o Maringá no Brinco de Ouro no fim de semana do dia 13 de abril. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Série C divulga tabela básica para 2025. Veja os jogos do Guarani. E os destaques, as pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Brigatti divulga situações físicas de Alves e Gé. Ponte encaminha renovações.
de contrato com Emerson Santos, Léo Oliveira e Everton Brito. Trio foi destaque na boa campanha da equipe alvinegra no Paulistão Sicredi 2025. Ponte acerta com Diego Tavares como primeiro reforço para a disputa da Série C. Jogador de 33 anos estava no Paraná e chega para acirrar disputa com Elvis e Serginho no meio-campo. Diretoria opta por não renovar com Pedro Vilhena. Meia encerra passagem de apenas 2 meses no Moisés Lucarelli, com 8 jogos disputados e nenhuma contribuição para o gol. Atlético Goianiense e Grêmio sondam Pedro Rocha. Diretoria pede aproximadamente 3 milhões de reais para liberar o atleta, ou então envolver de 2 a 3 jogadores como moeda de troca pelo período de empréstimo, com opção de compra. Derby de número 210 será realizado no Majestoso pela Série C. Esse será o terceiro clássico campineiro consecutivo na Casa da Macaca. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Série C divulga tabela básica para 2025. Veja os jogos da Ponte. E tem as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Após longa novela, Palmeiras anuncia oficialmente a contratação de Vitor Roque. Aos 20 anos, o atacante que estava emprestado pelo Barcelona ao Real Betis chega em definitivo com um contrato de 5 anos no Verdão. Vitor Roque custará 25,5 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais. E se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro. Antes, o posto era do argentino Thiago Almada, contratado por 25 milhões de dólares pelo Botafogo no meio do ano passado. Destaque agora para a segunda pauta. Zeca rescinde contrato após polêmica com Barroca e não é mais jogador do Mirassol. Titular absoluto na campanha do acesso, lateral perdeu espaço em 2025 e chegou a comemorar demissão do técnico. Pauta 3. Dono da SAF do Botafogo, John Textor, se disse chocado com alguns protestos que viu contra ele na noite de ontem, no duelo com o Racing da Argentina no Newton Santos, e classificou como patético as mensagens de ódio que vem recebendo. O empresário assegurou ainda que não houve ordem da diretoria para reprimir manifestantes. Uma confusão aconteceu na arquibancada quando os seguranças do estádio e policiais militares tentaram impedir que faixas de protesto fossem abertas. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, Batista? Boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta-feira de pré-carnaval, ou já carnaval, né? Para muita gente já é carnaval desde sexta-feira passada. Mas vamos em frente aqui porque atrás vem gente, afinal de contas o Fala Galera é uma das partes mais importantes desse programa. Na sua visão, qual seria o valor de mercado hoje do atacante João Marcelo? Ah, cara,
É difícil mensurar, mas pelo menos uns 15 milhões de reais. Né? 15 milhões de reais, aí uns 3 milhões de dólares, mais ou menos. Pouco mais, pouco menos. Mas, sinceramente, eu nunca parei para pensar nisso. Né? Diretoria da Ponte encaminha renovações com Emerson, Léo Oliveira e Everton Brito. Na sua opinião, Macaca acerta em prolongar o vínculo com os três? Sim, acerta. Na minha avaliação, os três fizeram um Campeonato Paulista bem razoável. Batista. 17h11, está no ar. Esporte em debate até 19h30. Mesa de áudio Pedro Piscinato, responsável pelo som que vai para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E ele também é o operador do Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda um joinha aí para nós. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Emerson Canadá Veículos, comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos, sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá
outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance Extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas de sexta a domingo dos amigos. Leite longa vida Quatá 1 litro, 4,49 no Clube Amigos do Galassi. Guaraná Antártica 2 litros, 7,99 no Clube Amigos do Galassi. Bife Ancho Barra Mansa peça vácuo 49,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Contra filé Frigon porcionado ótima qualidade 44,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17:17. Esporte em debate até 19h30. Todo mundo já sabe. Sexta-feira é dia de KTO na kto.bet.br. Acesse sua conta entre as 5 da tarde até às 7 da noite. Clique na aba Meus Bônus e ganhe giros grátis na hora para curtir seus jogos favoritos. Nesta sexta-feira, hoje, das 5 da tarde até às 7 da noite. Ah, e não esqueça de conferir os termos e condições da promoção, hein? kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Rádio Bandeirantes. 17:18 ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Ô Batista, boa tarde. Quem tá falando aqui é o Carlinhos Japonês. Eu gostaria de mandar um recado pro nosso amigo Bugrino, o Edson da Chácara Primavera, que eu sempre tenho ouvido ele com uma certa mágoa, sempre falando a respeito do Guarani. Eu queria perguntar pro seu amigo nosso, o Edson, eu não sei qual a idade dele, mas eu quero dizer para ele que eu tenho 78 anos, eu convivo com o Bugrino desde muito tempo. Eu lembro que em 1960, de lá para cá, eu tenho visto muitas coisas boas do Guarani. O ataque Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo Murolo, Carlinhos. Depois vem até os tempos agora, ultimamente, Fumagalli, que foi o último realmente jogador que realmente jogava de coração para o Guarani. O amigo Edson, futebol, quem viu, já viu. Quem não viu, paciência. Eu quero dizer para você que naqueles tempos, né, nós tínhamos bons presidentes como Ricardo Schuff, Beto Zini, Leonel Martins de Oliveira, né? E com tudo isso, hoje a gente não vê mais. Hoje mudou tudo. Então, eu gostaria de, pelo menos, te aconselhar, como Bugrino, que nós vamos realmente morrer como Bugrino mesmo, né? Que você realmente, nos jogos de hoje, principalmente, né? Quando o Guarani vencer, realmente vive a alegria, né? Mas quando perder, passa os momentos de sua tristeza, mas não se esqueça depois, né? Lembre logo da sua família, da sua senhora. E lembre também dessa equipe Bandeirantes, que tem sempre nos confortado com seus comentários realmente que nos agradam. E qualquer coisa me perdoa, tá bom, Edson? Felicidades e olha, Guarani para sempre, até morrer. Ok, Edson?
Valeu, Carlinhos Japonês, um abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista, tudo bem? Sim, tudo bem, tudo Band. Ponte contratou Diego Tavares, meia rebaixado com o Paraná Clube no Campeonato Paranaense. Vamos ver no que vai dar. Emerson, abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte, continue mandando para cá as suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens sobre os temas do dia ou qualquer outro tema que você também queira colocar aqui na roda de debates no programa desta sexta-feira. Participe! 97102-1493. E eu quero agora falar da Aroma das Ervas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Atenção, Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis da região de Campinas. Campinas e região. Quando for comprar temperos, dá uma olhada lá na gôndola. Veja se a marca é Aroma das Ervas. Se for, pode levar, porque é essa que é a boa. A Aroma das Ervas. Não se engane, essa é a boa. Acesse para saber mais aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h23. Chegando com informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá pintando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca ainda lamenta, a eliminação na Copa do Brasil. Derrota de virada para o Concórdia na última quarta-feira. O time vencia por 1-0, sofreu a virada, antes até havia perdido um pênalti e deixou de entrar aí R$1 milhão nos cofres da Ponte Preta com a eliminação. Agora o pensamento, claro, não tem outra alternativa. Se volta para o Campeonato Brasileiro da Série C, para o acerto de elenco, renovações contratuais, definição do grupo para a disputa do Campeonato Brasileiro. A estreia da Ponte Preta está prevista para o dia 13 de abril contra a equipe do Figueirense fora de casa. Alguns acertos já estão bem encaminhados, renovações do Emerson, Léo Oliveira e Everton Brito. Emerson e Léo Oliveira titulares na disputa do Campeonato Paulista. Everton Brito, um 12º jogador, sempre entrando em campo. Esse trio foi destaque na boa campanha da Ponte no último Campeonato Paulista. E tem reforço chegando também, Trata-se do Diego Tavares, 33 anos, estava no Paraná, é meia, vai acirrar a disputa ali com o Elvis, quando ele voltar do departamento médico, e o Serginho. Mas vamos ouvir o João Brigatti, coordenador técnico da Ponte Preta. Ele divulga as situações físicas do Elvis e do Gé. O Elvis se machucou durante o Campeonato Paulista e o Gé ainda não entrou em campo nesta temporada. Temos informações, o Elvis já está em fase de transição,
Acredito que na próxima semana já estará inserido juntamente com o grupo nos treinamentos, logicamente tendo um pouco mais de cuidado. O Gé passou pelo médico que fez a cirurgia dele. Temos boas notícias também. Já vai começar uma transição um pouco mais lenta, um pouco diferente do Elvis. Vai demorar um pouquinho mais, mas acredito que nas primeiras rodadas aí do Campeonato Brasileiro ele já possa estar à disposição da comissão técnica. Palavras aí do João Brigatti, né, explicando a situação tanto do Elvis quanto do Gé. A Ponte não tem mais o Pedro Vilhena, né, não houve renovação com ele. Apenas 2 meses, né? O contrato dele findava exatamente após o Campeonato Paulista. Ele teve 8 jogos disputados e uma atuação nessas 8 partidas que não foi digna de nota, não foi bem. O Pedro Vilhena com a camisa da Ponte Preta. Outro Pedro, o goleiro Rocha. Pedro Rocha tem interesse aí do Atlético Goianiense e do Grêmio. Na verdade, nenhuma proposta oficialmente foi feita, mas uma sondagem. Ele tem aí uma multa rescisória, a Ponte coloca como multa rescisória o pagamento dessa multa, condição para liberar o jogador ou então envolver alguns atletas como moeda de troca por empréstimo para reforçar aí o time para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pedro Rocha, que acabou indo para a reserva, né? Com a chegada do Diogo Silva, virou apenas opção no banco de reservas da Ponte. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. 17h26 em Campinas. Pisocol. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. 17h28. CH, sobre esses 3 jogadores que a Ponte pretende fazer a renovação dos contratos. Léo Oliveira, Everton Brito e Emerson Santos. A sua opinião, se a Ponte está correta, se faz bem aí em renovar esses 3 jogadores? Batista, eu acho que o trabalho tem ressalvas, sim, tem ressalvas. Não foi tudo bem, não, tem muita coisa que precisa ser melhorada na Ponte. Eu estou falando da composição de elenco. Mas esses jogadores, na minha maneira de ver, tiveram um trabalho bem razoável, Batista, bem razoável de verdade. Então, o Everton Brito melhorou o seu performance no finalzinho aí do Paulistão, e agora eu acho que até uma parte do último jogo, a eliminação da Copa do Brasil, ele se ouve bem, esperto, fez gol, participativo, parece mais confiante. Então é um jogador que eu permaneceria com ele no elenco. O Léo Oliveira foi, na maioria dos jogos no Campeonato Paulista, o esteio desse meio campo. Então, portanto, também ficaria com o jogador. Não é? E o Emerson, que o ano passado era um jogador extremamente... Eu não vou falar descartável, mas ele não teve, para mim, o ano passado, a importância que teve no Campeonato Paulista. Foi no esquema de 3 zagueiros, essa coisa toda, mas ele se adaptou ali. E muitas partidas a Ponte conseguiu um bom resultado,
também pela performance dele, do conjunto, evidente. Então, são 3 jogadores que eu continuaria com os 3, não é? Eu acho que todos estão, eu imagino, né, não tenho informação, todos estão numa faixa salarial que a Ponte pode pagar, são jogadores úteis, com certeza para a Série C, portanto, ficaria com os 3, Batista, sem cometer nenhum tipo de loucura. E esse Diego Tavares, a Ponte não renovou o contrato com o Pedro Vilhena. Tem o Elvis, que está machucado. Disse o Brigatti que já está aí na transição. Provavelmente estará disponível para a Série C, as primeiras rodadas. E tem o Serginho. Então é uma peça de reposição. Sai Pedro Vilhena, que pertence ao São Paulo. Retorna, portanto, para o tricolor do Morumbi. E chega Diego Tavares. Conhece o jogador? O que você tem a dizer a respeito desse atleta? Batista, eu conheço o jogador, sim, ele é bem rodado, tem 33 anos, já passou aí por um caminhão de times, não é? Então... 16 times. Não é pouco, né, Batista? Apesar dos 33 anos. É um jogador que esteve numa campanha muito ruim do Paraná Clube o ano passado. Eu acho que isso não voga muito, principalmente nessa prateleira que a Ponte tem condição de contratar. Tem muitos jogadores, por exemplo, que não dão certo num clube e podem dar certo no outro clube. Eu acho que vale a aposta, não é? Porque é muito simples. O primeiro aspecto, você tem que convencer o atleta que você está interessado a disputar a terceira divisão. Esse é o principal problema. O segundo, não é? A campanha da Ponte do ano passado, o Campeonato Paulista ficou no meio do caminho, até acho que o Campeonato Paulista credencia para o pessoal efetivamente aceitar uma possível proposta. Mas a Série C é o entrave. É o entrave. Então, para você conseguir contratar nessa divisão, você precisa pegar de uma prateleira possível financeira, mas de jogadores que não têm espaço na Série B e na Série A. Né? Isso não quer dizer, isso não tem relação com os times de Campinas, tem com a divisão do campeonato a disputar. Então, isso é um grande problema que os homens que contratam enfrentam. Isso é realidade. Realidade. Dependendo do plano. Se é um jogador, por exemplo, que está aí surgindo, vai pensar 10 vezes antes de disputar uma terceira divisão. Aí vem a dificuldade da contratação e também da possibilidade de reforçar o time. É um desafio que tem que ser suplantado pela diretoria, é fato, essa é a realidade, não adianta fugir disso. E eu só quero lembrar mais uma vez, pela enésima vez, o seguinte: precisa pagar direitinho em dia, hein? Porque senão, um campeonato possível de você conquistar bons resultados pode se transformar, porque é diferente da Série B. Na primeira fase tem 19 jogos, não tem retorno para ficar se recuperando, não. Da primeira partida à 19ª, vale muito. Toda partida é final de campeonato, para quem quiser voltar para a Série B, né? Espero que esse seja o caso da Ponte e também do Guarani. Então não dá para ficar esperando, vamos contratar esquece. Tem que largar com o pé no acelerador e jogar muito firme as 19 rodadas. Aí vem os 8, 2 chaves de 4. Aí é um outro campeonato, né? Aí é uma segunda etapa que a gente analisa mais na frente. Tem tudo, pelos elencos que tem atualmente os 2 times, de passarem de fase. Mas precisa concretizar, né? O que vale é dentro do campo, Batista. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi
você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h36, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batistão. Aqui é o Ricardo Marques Guanabara, Bugrino. Queria colocar aqui a minha indignação, a indignação de boa parte da torcida, talvez a totalidade, da diretoria do Guarani não ter mexido um palito, nem tirado o bumbum da cadeira para ir lá na federação, no CBF, exigir que o jogo do derby fosse no Brinco. É o terceiro jogo seguido Moisés do Calheres, Batista. Não dá. Tudo bem que os dois últimos, que foi no Paulista e no Brasileiro, tinha-se uma regra por trás, mas a Série C não tem regra. E a CBF poderia ter usado o bom senso de deixar o derby ser no Brinco, porque os dois últimos foram lá. Mas se tem, todo futebol tem um lobby por trás disso, tem interesse, tem gente interessada. E o Berlim está interessado na Ponte Preta, enquanto os dirigentes do Guarani não estão preocupados com os interesses da torcida do Guarani. Eu pergunto, que bugrinos são eles? Que bugrinos são eles? Não nos representam, nunca vão nos representar. Nunca, nenhuma ação desses caras representa a torcida do Guarani, Batista. Um abraço para você, bom carnaval. Abraço, muito obrigado para você também, ótimo carnaval. O critério da federação da CBF, melhor dizendo, o critério é, o campeonato tem 19 rodadas, é turno único, então não tem o jogo da volta. Aí qual é o critério da CBF? Os times rebaixados, eles vão para o lugar dos times que subiram. Sobem 4 e descem 4. Então os times rebaixados vão para os lugares daqueles times que foram rebaixados, pela ordem de pontuação. Então pega lá, né, os 4 últimos, então tem de cima para baixo o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí pega os que subiram, de baixo para cima da mesma maneira. Então, ao encaixe, esses times que foram rebaixados, eles são encaixados naquelas vagas que foram abertas com o acesso de 4 times. No caso da Série C, os 4 que foram para a Série B. E aí, o que é que acontece? Que o ouvinte falou, isso é lobby, tem que comparecer porque o dirigente do Guarani não foi na CBF. Não é nesse caso especificamente, você pode ter muitas críticas aos dirigentes do Guarani, mas especificamente nesse caso é uma operação matemática feita por computador. Então o adversário, no caso o adversário da Ponte, né, que é quem será a mandante do derby, a Ponte, o adversário, o time ao qual a Ponte entrou no lugar, mandou este jogo no campeonato do ano passado fora de casa. Então, consequentemente, entrando no lugar desse time que subiu, vai mandar o jogo em casa. Então, há uma inversão com relação ao ano anterior. É isso, é assim que funciona, é o critério. Você pode discutir o critério, mas existe um critério. É o critério que a CBF encontrou para que todos os times sejam beneficiados ou que não sejam prejudicados.
Então o time disputou a Série C, permaneceu na Série C. Naquele ano, o ano passado, jogou a partida fora de casa. No ano seguinte ele vai jogar em casa. Há uma inversão, porque são 19 datas. Então são 10 jogos em casa e 9 jogos fora. Ou então 9 jogos em casa e 10 jogos fora. Então se o time permaneceu no ano passado e fez 10 em casa, aí no ano seguinte ele vai fazer 9. É um cálculo matemático feito num cruzamento através de computador feito pelo Departamento Técnico da CBF. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, para você, CH, Tigrão, Gleger. Batista, aqui é o Edson, de Taiobeiras, Minas Gerais. Eu era de Hortolândia, né? Agora estou morando aqui em Taiobeiras. E sempre acompanhei vocês aí de Hortolândia, né? Pela TV, né? E pela rádio. Aqui em Taiobeiras eu acompanho na rádio pelo aplicativo, né? E na TV acompanho pelo YouTube, porque a cidade pequena só pega a Bandeirante de São Paulo, né? Que é com a Renata Fã. Entendeu? Então, aí sempre estou acompanhando vocês aí, certo? Eu Batista aqui como bugrino e estou acompanhando alguns jogos aqui da série da Copa do Brasil, dos times que tá na Série C, né? Com esse time aí, eu como bugrino, né? Com esse time que o Guarani tá aí, rapaz, eu tava prestando atenção. Tem uns times bons, viu, rapaz? Que não sei não, viu? O Guarani, se não entrar firme, vai ficar para trás, vai subir não. Eu acho que nem Guarani nem Ponte. Porque a Ponte, eu como bugrino, mas a Ponte decepcionou no último jogo ali contra o Bragantino, né? Entendeu? E o Guarani também decepcionou também lá, né? Com aquele time lá, o Velo Clube, né? E pra estar em casa é complicado, né? Tá certo que o Velo Clube ele jogou muito, né? Pra não cair, né? Mas eu acredito que o Guarani, com esse time aí, se não melhorar, não vai vingar na Série C, não. Falou, Batista, um abraço pra você aí, todos aí. Abraço, muito obrigado. Você tem razão. Se entrar no campeonato achando que vai rasgar de ponta a ponta a competição, não vai conseguir. O campeonato é difícil, é complicado. E são 2 campeonatos diferentes. Um é a fase de grupos. E outro é a segunda fase da competição. Ou a fase de grupo, né? Porque não são grupos, é um grupo só. São 20 times, 19 datas. Então você pega o histórico times, como o Botafogo da Paraíba, que normalmente faz uma campanha extraordinária. Foi assim o ano passado. Na primeira fase do campeonato, voa, faz uma grande campanha. Vai para o mata-mata e acaba sucumbindo. São Bernardo também fez uma campanha extraordinária, mas na hora do mata-mata acabou fracassando. Então tem que se preparar para disputar 2 campeonatos distintos. É um campeonato complicadíssimo. Não ganha o campeonato só com o nome, não. Se não tiver um time adaptado à divisão, não vai conseguir subir. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos. Queria fazer uma pergunta para o CH, é Fabrício, da Vila Teixeira. CH, o que você acha desse meio campo? Richard Rios, Lucas Evangelista, Veiga e com ataque Paulinho, Vitor Roque e Estevam. O que você acha? Dê sua opinião. Um abraço. E aí, CH pegou o time do Palmeiras aí, ele já está colocando o Vitor Roque aí no time do Verdão. E o Lucas Evangelista do Bragantino também. É um time para atropelar, hein? Ficou forte. Palmeiras ficou forte. Demorou. Eles foram pinçar jogadores de maneira muito estratégica, na verdade. O Lucas Evangelista é uma opção para o Andreas Pereira,
que o Palmeiras ficou perdendo tempo efetivamente para tentar contratar, e todo mundo sabia que era muito difícil, mas esse meio-campo, Richard Rios, Lucas Evangelista e Veiga, Estevão, Vitor Roque e Paulinho é muito forte, na minha opinião, com Piquerez na lateral esquerda, com a zaga firme que o Palmeiras tem. Então até não foi assim o ano passado, mas esse ano, na minha modesta opinião, teoricamente, com esses jogadores, o Palmeiras faz frente ao Flamengo. Então vamos aguardar. Ô Batista, eu tinha te chamado antes desse ouvinte para dizer o seguinte. Bom, primeiro eu quero dizer que eu concordo contigo, né? Olha os times que vão participar dessa Série C, e o torcedor precisa estar muito atento a isso. Porque apesar de ser terceira divisão, tem muito time aqui forte. Muito time. Não é só os 4 de São Paulo, não. Né? Tem o Retrô. É uma espécie de Mirassol lá do Pernambuco. Cuidado. Tombense. Itabaiana. O problema é jogar lá, né? É um inferno jogar lá em Itabaiana, no Sergipe. Náutico. Todo mundo sabe, né? Não preciso ficar apresentando. Guarani, Maringá. Só olhar a campanha do Maringá nos últimos paranaenses aí. Ituano, Brusque, São Bernardo, ABC de Natal. É fácil jogar em Natal ou não? Todo mundo sabe que não. Londrina, Ipiranga de Erechim, Caxias, Floresta do Ceará, Figueirense, Ponte, CSA, Anápolis, Botafogo da Paraíba e Confiança. Não vai ser fácil. Não vai. Por isso que a gente está, antes do campeonato começar, falando a todo momento, pelo Campeonato Paulista, que é até mais difícil do que será a Série C. O time, ou os times, apresentaram as suas qualidades e problemas, defeitos. Tem que tentar corrigir, se quiser ir para a segunda divisão, para a Série B. Se quiser participar dos 8 melhores com chance de subir. Com esses 2 times do Campeonato Paulista, eu acho muito difícil subir. Eu estou falando dos 2 já. Porque os 2, para mim, problemas diferentes, eles apresentaram problemas. E não sei se vai ter dinheiro, se vai ser suficiente. Se eles enxergam desta maneira, de repente eles estão satisfeitos, né? Acham que está tudo bem. Então, vamos aguardar, mas eu quero insistir nisso. Os times de Campinas precisam se reforçar para tentar subir na Série C. Ô CH, com relação ao Vitor Roque, é uma transação internacional. Palmeiras já anunciou, mas hoje fecha a janela de verão. Tá no bid. Já saiu no bid? Sim, senhor. Ah, então perfeito. Era isso que eu queria saber, né? Tá lá com a camisa do Atlético Paranaense, já saiu no bid. Então se já saiu no bid, tá inscrito, beleza. Porque senão, só poderia inscrevê-lo na janela de inverno. Que abre no meio do ano. Então, transação internacional, Palmeiras correu forte e conseguiu, portanto, inscrevê-lo a tempo. 17h48, mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Quem fala aqui é o José Taquaral. Bugrino. Batista, isso que você tá falando aí, acho que não tem nada a ver com esse negócio para onde vai o grupo, que o Guarani vai para um lado, o Ponte vai para o outro, entrar no lugar daquele que subiu, que desceu. O que eu acho é o seguinte, eu acho que lá na federação, tanto na Federação Paulista, quanto na CBF, tem um ponte pretano lá que na hora de dividir os grupos lá, joga a ponte para lugar melhor. Ou joga para jogar em casa. 3 jogos seguidos, Batista. Não é possível um negócio desse. Só estão muito burros os caras que estão fazendo essas divisões lá. E a torcida do Guarani fica onde? Pô, não pode jogar as 2 torcidas junto. No jogo não pode entrar a torcida do adversário. E o Guarani? Fica como? Só prejuízo. Bom, você pode acreditar em qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser acreditar, você acredita, né? Tá tudo dentro da sua cabeça. Pode acreditar em teoria da conspiração.
Eu estou dando aqui uma informação, por exemplo, o Campeonato Paulista do ano passado não teve derby. Por que não teve derby? Porque a Ponte tinha sido rebaixada e disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e subiu. Como ela subiu, ela caiu no mesmo grupo do Guarani. Para ter derby, teria que os dois clubes se classificarem para a segunda fase da competição. Porque é assim que procede a Federação Paulista de Futebol. O time que sobe, ele entra na vaga do time que caiu. E aí, obrigatoriamente, ele foi para o grupo, no sorteio, ele foi para o grupo onde estava a equipe do Guarani. Aí, 2024, estou falando com relação a 2023, né? Então, 2024, aí 2024, Série B. Aí 2 derbys, um no estádio Brinco de Ouro e o outro no estádio Moisés Lucarelli. Ok? Aí veio o Campeonato Paulista de 2025. Aí teve derby, porque aí a Ponte já estava no campeonato, ou seja, ela já tinha disputado em 2024 e permaneceu para 2025. Então caiu em grupos separados. E aí teve o derby. E por esse cálculo matemático, o derby foi marcado para o estádio Moisés Lucarelli. E agora, na Série C do Campeonato Brasileiro, veja que eu estou falando de 3 competições diferentes. Uma Série B, outro Campeonato Paulista e outro Série C. Então, aí na Série C, diante daquela explicação, né? O derby foi marcado para o estádio Moisés Lucarelli. Pode ter protesto quanto for, pode acreditar em teoria da conspiração que tem alguém trabalhando para que o derby seja no estádio Moisés Lucarelli. Mas a realidade, você pode acreditar em qualquer coisa, mas a realidade é exatamente essa que eu falei aqui. É por isso que há essa coincidência em 3 competições diferentes, o derby ser marcado para o estádio Moisés Lucarelli. Poderia ser ao contrário. Poderia ser no estádio Brinco de Ouro 3 derbys seguidos. Poderia acontecer isso. Mas aconteceu de ser no estádio Moisés Lucarelli. São 17h52 em Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família.
especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas de sexta a domingo dos amigos. Leite longa vida Quatá 1 litro, R$4,49 no Clube Amigos do Galassi. Guaraná Antártica 2 litros, R$7,99 no Clube Amigos do Galassi. Bife Ancho Barra Mansa peça vácuo, R$49,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Contra filé Frigon porcionado ótima qualidade, R$44,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a partida entre Portuguesa e Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil e deu o time paraibano, que derrotou nos pênaltis a Portuguesa pelo placar de 4-3 após empate no tempo normal por 1-1. Jogo realizado no estádio do Pacaembu. A Portuguesa de Rafael Santos, Gustavo Tales, Gustavo Henrique, Eduardo Biazos e Pedro Henrique, Barba, depois Matheus Nunes, Tauan, depois Fernando Henrique Rildo, Igor Torres, depois David Santos, Maceió e Everton, depois Guilherme Portuga, equipe do técnico Cauã de Almeida. O Botafogo da Paraíba do técnico João Burti com o Alisson, Eric Renier, Wendel Loman e Sid Clay, depois Evandro, Gama, Thalisson e Bruno Leite, depois Gustavo Ramos, Guilherme Santos, Rodrigo Alves, depois Falcão e Henrique Dourado, depois Luiz Miguel. Os gols do jogo: Rildo para Portuguesa, a 11 minutos do primeiro tempo, o Botafogo saiu na frente com o Rodrigo Alves logo aos 3 minutos. Público no Pacaembu de 2.036 torcedores, o jogo que teve a arbitragem de Jonathan Pinheiro do Rio Grande do Sul. Portanto, Botafogo da Paraíba classificado, Portuguesa eliminada. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h59. Grande abraço pro Ader Baldoná, da Brasitone. Está nos ouvindo. E ele que é um grande fulião, né? Todo ano ele gosta muito de carnaval, inclusive se fantasiando e dançando os bailes de carnaval. Então, Aderbal, para você, ótimo carnaval e muito obrigado aí pela audiência. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama
acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani, Ponte Preta e Guarani. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 18:01, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner do Taquaral. Está se falando muito na federação. A federação é límpida e clara, que ela faz tudo para favorecer os 4 grandes de São Paulo, mais o Santos. O resto é só para enganar. Está aí só como figurante para poder movimentar, para não ficar um joguinho só de 4. Eu acho, continuo dizendo, os 13 ou 14 times do interior tinham que se reunir e não participar de campeonato mais. É tudo pau mandado. Olha aí a sequência das quartas de final. Vai dar os 4 grandes na final e boa. Tem que acabar com esse negócio de federação. Isso aí é uma máfia, é um antro. Abraço, Denner do Taquaral. Abraço, Denner. Muito obrigado pela sua participação. Cada um sabe aonde aperta o calo. Os times que disputam o campeonato e que recebem uma cota poupuda da Federação Paulista de Futebol, estou falando dos médios e dos pequenos, eles só recebem esse dinheiro por causa dos grandes. Se eles se rebelarem contra o campeonato e excluírem os grandes não participando da competição, eles não conseguem sobreviver. Sozinhos, não conseguem negociar com os canais de televisão. Quem é que paga a conta? O dinheiro vem do céu? Quem é que paga a conta do campeonato? Aí vai lá, recebe 9 milhões de reais para disputar 12 partidas, se não classificar. Quem é que paga esses 9 milhões para o time disputar 12 jogos do campeonato? Quem paga é a televisão. Quem paga são os patrocinadores. E por que o campeonato tem patrocinador? Porque tem televisão transmitindo. Então do couro sai a correia. Então veja, não estou dizendo que a federação não favorece os grandes. O próprio regulamento do campeonato mostra isso. O campeonato é um campeonato comercial, não é um campeonato técnico. É um campeonato comercial. Sem dinheiro, ninguém faz nada, absolutamente nada. E principalmente empresas. Uma federação é uma empresa. Ela trabalha com receita e despesa. Aí não é igual o governo, olha, faltou dinheiro, manda imprimir dinheiro. Aí arrebenta com a inflação, aí arrebenta com os preços, tudo sobe, vira uma confusão imensa e o negócio e a inflação vai disparar. Empresa não funciona assim. Aliás, o governo também deveria funcionar assim, né? Deveria se preocupar com o equilíbrio, o chamado break-even, o acerto de contas, despesa, receita e despesa. Quanto é que você ganha? Quanto é que você gasta? A pessoa física na sua casa. Então, se você ganha X, você tem que gastar um valor que não atinja esse X. Porque uma hora você vai precisar de uma emergência e vai ter uma dificuldade imensa. Aí o cara entra no cheque especial, o cara faz empréstimo, daqui a pouco está tão enrolado
que ele não consegue mais sobreviver trabalhando em 3 ou 4 empregos e não consegue pagar. Então, é necessário pensar nisso antes de se falar que vai se rebelar contra o campeonato e que não vai disputar porque os grandes são favorecidos. É por causa dos grandes que os times médios e pequenos estão recebendo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável até na sexta-feira de carnaval. Alô, Tigrão, 18h05, já é boa noite. Alô, Tigrão, boa noite pra você. Alô, Batista, boa noite, um grande abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Bruto, galopante, indomável e intransigente. Não, eu sou bastante flexível. Olha, é o seguinte, esse tema aí levantado pelo nosso ouvinte, o Denis, né? Ou Denner, lá do Taquaral, acho que é Denner. São teses importantes, porque quando você fala, mas ninguém vai peitar porque o dinheiro só vem por causa dos grandes. Tá bom, dá 12 jogos aí, 800, 960, dá quase 800 mil por jogo. Quem é que arrecada isso daí limpinho, né? É verdade. Agora, o respeito de não fazer uma diferença tão brutal nas cotas, claro que o grande tem que ter mais, mas não precisa ser 10 vezes mais, 20 vezes mais, né? E outra coisa, essa questão do regulamento, e você discorda de mim, e por isso que é Esporte em Debate, aqui é para debater mesmo, ninguém precisa ser vaquinha de presépio e ficar se influenciando um pelo outro, mas para mim a tabela é dirigida. Por isso é que os grandes se encontram, porque o clássico é que dá mais audiência, mas eles nunca estão no mesmo grupo. Eles estão em 4 potes separados, né? Então o campeonato é dirigido, sim, e eu acho que a questão econômica, do apoio de patrocinadores, do fechamento das cotas de patrocínio, do investimento das empresas, sem os grandes ela não vai sobreviver. Ela não vai, esse investimento não vai continuar e a competição não vai acontecer. Não adianta fazer um campeonato de 12 e ficar 4 grandes fora. Mas o grande também em 4 não faz. Então não seria uma rebelião. Radicalizar é sentar à mesa e não dizer só amém, porque está todo mundo com o chapéu na mão. E, aliás, a maioria já antecipou cota antes do campeonato começar. Então, quando você está quebrado e quando você está totalmente inviável financeiramente, economicamente, quando você é uma empresa inadimplente na essência, né? Quando você já é uma empresa em estado pré-falimentar, você se sujeita a tudo. Essa é a realidade dos fatos. Agora, precisaria em alto nível dizer, no dia lá da reunião, não apenas dizer, assina aí, já está definido. Não, olha, vamos discutir uma coisa aqui, para que o campeonato não seja tão injusto, para que também o interior possa crescer um pouco, porque o time do interior também é filiado. E ninguém está querendo tirar nada que é do grande. O que é do grande, e a gente tem que respeitar, e quem tem juízo respeita. Mas existem algumas modificações que não iriam tirar nenhum direito dos grandes e que deixariam o campeonato um pouco menos sob suspeita, com mais credibilidade, com mais respeito pelo interior. E toda vez que o interior se fortalecer, os grandes vão junto, porque o grande celeiro é o interior. Você pega nesse time aí do São Paulo, tem um monte de jogador do interior de São Paulo. Você pega o do Corinthians, idem. Você pega o do Palmeiras, idem. O Corinthians agora está ficando uma seleção sul-americana, né? Que traz de jogador do Peru, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai. Daqui a pouco vai ter que mudar, inclusive, a língua a ser praticada lá no Centro de Treinamento Joaquim Grava, vai ter que ser o espanhol. Mas esse é um problema do Corinthians. São Paulo também tem estrangeiros, o Santos também tem, e o Palmeiras nem se fale.
mas eles vão continuar dependendo de grandes revelações do interior. Então é um tema bacana, legal, precisaríamos ter até mais tempo do que esse aqui, que é bastante generoso, para discutir, porque ninguém vai falar, tá bom, a gente não vai disputar. Não, é o seguinte, nós aqui em 12 estamos querendo conversar um pouquinho mais, sem que isso tire direito de ninguém. Sabe aquele negócio de sentar com o cliente, com o seu parceiro comercial, e ele já te falou não ontem, e aí você analisa todos os pontos da conversa, e tudo aquilo que você pode colocar na mesa de forma honesta, porém convincente, para transformar o não em sim, aí a coisa pode mudar, não é rebelião. Vocês vão morrer de fome, porque também como é que vai fazer um campeonato de 4 times? Vai convidar o Capivariano, que não se rebelou, mas ele está na Série A2. O Primavera de Indaiatuba, a Portuguesa Santista, o 15 de Piracicaba, eles montam aí 12 do interior que estão bem colocados na Série A2 e montam o campeonato, mas vai ter o mesmo peso do que jogar em Campinas, do que jogar em Ribeirão Preto, do que jogar em Bauru, do que jogar lá em Mirassol num time de primeira divisão. Então, eu acho que sentando e conversando, não vai se conseguir êxito em todos os pleitos e todas as reivindicações. Mas alguma coisa vai ser melhorada, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu gostaria de participar de uma reunião dessa, como se alguém me desse e outorgasse essa procuração como procurador dos 12 que disputam ao lado dos 4. Sejam os 12 quais forem. Gente, fiquem quietinhos aí, deixa eu argumentar aqui. O problema é que vem goela abaixo, e todo mundo aceita porque está todo mundo de pires na mão. Essa é a grande verdade. Então não é rebelião, né? Não é inconfidência, não é nada disso. É meramente uma exposição de motivos clara, justa, plausível e consistente. Tá certo. Vamos lá. Perfeito. É isso. É o que eu acho. Tá bom. E dá para reverter em alto nível. Os caras estão... O país que não está na guerra está acabando com a guerra lá na Europa, né? Da Ucrânia com a Rússia. Ele nem está na guerra. Ele foi lá, conversou com um e falou, e olha que é inimigo, hein? Eles são as duas superpotências, ali sai faísca. Vou sentar com você, nós vamos acabar com a guerra assim, assim, assim. Aí o outro que está sendo bombardeado e bombardeando, nem convidado foi. Agora vem aqui, companheirinho, vem aqui. Vamos sentar, vamos acabar com essa porcaria aí, que ela foi forjada pelo continente europeu, que era interessante para todo mundo, e todo mundo está de olho num pedacinho. Inclusive nas riquezas que estão no subsolo. Então é tudo um jogo de interesse. Aí chega um cara que conversa e fala assim, nós vamos acabar com a guerra. Nós vamos acabar por causa disso, daquilo. Então tem cara que está na guerra e nem foi chamado para a primeira negociação, rodada de negociações. E a guerra vai acabar. Então, se a gente ficar dizendo, não acaba porque tem muito interesse em jogo, não acaba porque o Zelensky é ditador, não acaba porque o Putin é Putin, então não acaba nunca, não se arruma o mundo, pô. Vamos ficar aqui dizendo amém, como os 12 submissos dizem amém lá na federação. É o que eu penso. E se eu estiver enganado, eu aceito todas as opiniões em contrário. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso,
como o presunto, e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo, ou se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Informações do Guarani, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. O elenco bugrino está de folga, né? Depois da eliminação no Campeonato Paulista. Representação está marcada para o próximo dia 5, mas fora de campo, nos bastidores, a diretoria segue trabalhando em busca de reforçar o time para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani já sabe que vai jogar contra o Maringá no Brinco de Ouro na estreia do campeonato, que está prevista para o dia 13 de abril. Alguns nomes estão em pauta, alguns deles, inclusive, muito perto de fechar um acordo com o Guarani para a sequência da temporada. Trata-se, por exemplo, do Albano, meia da Inter de Limeira, que ontem se despediu do clube limeirense após a eliminação da Copa do Brasil, e também do atacante Pablo Baianinho, do Vitória. Os dois devem chegar para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Também trabalha arduamente o Guarani na renovação contratual do João Marcelo, né? João Marcelo, que tem contrato válido até janeiro do ano que vem, mas ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Então há uma preocupação do Guarani para manter o jogador, para isso aumentando também a sua multa rescisória. Por falar nele, João Marcelo, destaque do Guarani na Copa São Paulo, também artilheiro do time no Campeonato Paulista, ele comenta sobre os seus bons números nesse início de temporada. Eu não esperava tão rápido, mas eu já esperava uma média assim mais ou menos, porque toda a competição que eu vou participar, quando eu descobri que eu ia vir jogar o Paulista, eu coloquei na minha meta ter bastante participações em gols, fazer gols, ajudar a minha equipe. Isso que é o importante também, ajudar a equipe. Palavras do João Marcelo, a tendência é que ele tenha o seu contrato renovado e que ele permaneça no Guarani aí para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, ou então seja negociado, mas tendo o contrato renovado, traga um aporte financeiro, né? um lucro maior financeiramente ao Guarani. Quem não deve permanecer é o Caio Dias, ele está fora dos planos, o contrato dele vence no dia 30 de abril e não vai ser renovado, ele vai ter que procurar outro clube aí, o Caio Dias, que não teve muitas oportunidades também na disputa do Campeonato Paulista. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. 18h18 em Campinas. Esporte em Debate até 19h30. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores no seu carro e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças, você vai encontrar as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. E você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas. E uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade, com preços justos. Atenção, confira mais informações no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes.
Ô, CH, a informação é de que Albano está chegando aí para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Meia da Inter de Limeira, o que você acha desse jogador? Batista, o jogador é do tamanho que o Guarani tem dinheiro para contratar. Todo mundo quer meia de articulação. Todo mundo. E quem for mais rápido, tiver mais criatividade e dinheiro, vai contratar. É um jogador regular. Regular. De vez em quando dorme, sabe aquela coisa? Né? De vez em quando tem uma bola parada interessante. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Não é nenhum craque. Mas, de repente, jogando num time do tamanho do Guarani, as coisas se transformam para ele. É isso que a gente deseja, né? É um jogador interessante. Eu acho que essa possibilidade de renovação do João Marcelo é muito positiva. Eu só espero que ele não saia no meio do campeonato. Não é? Então, assim, é legal ficar com ele? É. Guarani pode fazer dinheiro com ele? Pode. Mas eu não faria negócio para perdê-lo no meio do ano. A não ser que chegue aí um caminhão de dinheiro. E depende muito do performance dele. Ele tem um futuro pela frente, mas por enquanto ele é projeto de jogador de futebol. Está indo muito bem, é uma posição difícil de jogar, ele tem muitos predicados. A tendência é que ele realmente se transforme num jogador, né, que tenha um valor de mercado significativo, mas por enquanto a gente precisa ver um pouco mais. Pelo menos para mim, né? Ele é bom jogador, ficaria com ele sem fazer loucura. O Guarani tem que andar nos trilhos. Operação judicial é um negócio muito sério. E o Guarani e a diretoria sabe disso. A torcida não aceita muito, mas é o que temos para o momento. Então, esse é o grande reforço para o Guarani, na minha opinião, para a Série C. Continuar com o João Marcelo, Batista. E esse Pablo Baianinho, tem alguma informação? Já viu jogar? O Guarani também tem interesse para a Série C. Nunca vi jogar, Batista. Posso até pesquisar, mas não me lembro do atleta. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião também sobre Albano. Albano disputou 13 jogos na temporada 2025, 2 gols marcados e 2 assistências. Ele está na Inter desde o ano passado. Em 24, ele disputou pelo Retrô, aliás, Retrô 2023. Aí 2024, pela Inter de Limeira, 28 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências. E em 2025, 13 jogos, portanto, disputou todos os 12, né? Do Campeonato Paulista e mais um jogo da Copa do Brasil. Ontem a Inter foi eliminada, perdeu para o Vila Nova nos pênaltis. 13 jogos, 2 gols e 2 assistências em Tigrão. Olha, eu acho que é uma contratação que cairia como uma luva para o Guarani. E eu explico por quê. O Albano, ele é um meia ponta de lança e que se precisar vir buscar a bola para fazer a transição do meio-campo ataque, essa ligação defesa-ataque, passando a bola pelo meio-campo, ele sabe fazer. Mas ele é um cara que pisa na área, que arremata bem, ele é canhoto. E o Guarani não tem nenhum jogador com as características dele. E o time padeceu disso durante o Campeonato Paulista. O Maurício Souza tentou tudo e mais um pouco. Isaac, João Vitor, Anderson Leite e mais um caminhão de jogador aí improvisado na posição. Não deu certo. Não funcionou. A coisa não andou. O Giva, Giovani, talvez foi o que mais se aproximou. Já falei de 4 aqui. O treinador Bugrino, o Maurício, tentou todas as alternativas, mas o elenco não tem um jogador assim. Então é o tipo da contratação pontual de um jogador que para mim tem qualidade. Agora dá uma olhada, o elenco que ele atuou na Inter, fazendo 2 gols e dando 2 assistências no Campeonato Paulista. Veja a qualidade do elenco em que ele se inseriu, o Albano. E saibam que o time de onde ele veio lá, o Retrô de Pernambuco, é um dos emergentes do estado pernambucano. É time de empresário, com recurso.
Então, a retrô, o que é isso? Não, a gente vai ter que começar a se acostumar com nomes novos aí no futebol, né? O Azures, quando mandou o Jamerson pra cá, eu falei, o que é isso daí? Marca de anil? Que negócio pra deixar a roupa branquinha? A minha mãe, coitadinha, quarava a roupa num gramado, punha no anil, camisa branquinha. Alvejante. E depois, alvejante, o anil, né? Mas o alvejante é mais o ácido, né? O ácido clorídrico aí, que é a cândida, né? A água sanitária. O anil é uma pedrinha verdinha, acho que não existe mais. Que ela alvejava, mas ela tirava manchas também, um negócio muito legal. Fervia com lenha a roupa, com um anil num balde, numa lata de 20 litros, punha lá a roupa branca, especialmente a branca, depois enxaguava bem e punha num gramado para primeiro quarar, depois enxaguar de novo e levar no varal. Nossa, chegava na escola, no primário, com aquela camisa assim, bem humildezinha, né? Bem baratinha, doía o olho da professora de tão branca que ela era. Então, né, o Azures eu pensei que era onde fabricava isso daí, que é azul, né, aquele negócio. Nada disso, o Azures hoje disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense, manda jogador aí para tudo quanto é lado, então a gente vai ter que começar a acostumar com isso. E o Albano é uma dessas crias, desse novo momento do futebol brasileiro. Não que ele tenha sido revelado lá, mas eu digo projetado ali, né? Tanto é que a Inter foi buscar. Então, eu acho que é uma excelente contratação e pelo que eu vi do Albano, não vi muito, inclusive um desses 2 gols que ele marcou no Paulista foi contra a Ponte, no empate de 1-1, lá em Limeira, naquele sábado à tarde, né? Acho que o Batista que narrou esse jogo eu não trabalhei, mas vi o jogo. Então, eu acho ele mais jogador do que o Luan Dias, que tá aí badalado, sai pra lá, sai pra cá, vai pro Vila Nova e volta lá pra Diadema. Vem pro Guarani, Campeonato Paulista, volta pra... O Luan Dias tá solto no mercado. Coreia do Sul. Até onde eu sei, não foi contratado por ninguém. Então o Guarani podia buscar de novo o Luan Dias, mas de novo... foi para a Coreia do Sul, já foi apresentado lá. O Luan Dias? Sim. Boa sorte para ele, então. Mas ele normalmente fica fazendo o primeiro semestre, ou parte dele, no Água Santa, e depois ele sai. Termina o Campeonato Nacional, Série B, volta para o Água Santa. Eu acho o Albano, até por ser uma novidade, um jogador de mais recurso. Mais cabeça erguida, menos instável. Agora, veja o elenco em que ele se inseriu na Inter e ainda assim se destacou, um time que não ganhou nenhum jogo. Porque o futebol é association, né? Pô, mas então ele também é uma porcaria, porque se ele não ganhou nenhum jogo... Pô, mas veja o time que ele jogou. A Inter foi a última colocada sem nenhuma vitória. Lamentavelmente, que é uma equipe aqui da nossa região. Então eu acho uma contratação pontual, mas assim, entra como uma luva. É uma posição que o Guarani não tem ninguém para colocar ali e ser esse cara que executa essa função do meia ponta de lança e às vezes até derivando um pouquinho para um meia armador. E esse Pablo Baianinho é um meia, tem 21 anos, formado na base do Vitória. Esse ano jogou 4 partidas pelo Vitória. Conhece? Não. São nomes que o Guarani está pretendendo aí para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. 18h29 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mais bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso. Só na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e com garantia.
Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo dos sonhos está te esperando na Emerson Canadá Veículos. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vá lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Vou repetir. 19 é o código de área. Claro, se estiver em Campinas, não há necessidade de colocar o código de área. E o número 3278-4461. Acesse também emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. Ô, Tigrão, faltou aqui, o CH já falou, né, no começo do programa, nos temas aqui para o ouvinte participar, mas faltou a sua opinião com relação ao João Vitor. Qual, na sua opinião, seria um valor ideal para colocar aí de multa para o João Vitor renovar o contrato do Guarani? Não, você falou João Vitor, mas é o João Marcelo, né? Ah, desculpa, João Marcelo, não João Vitor. Estou com o João Vitor na cabeça. João Marcelo, o menino aí da base do Guarani. Acontece, na sua idade já é um fato normal, compreensível, e a gente tem que ter muita paciência com você. É o seguinte... Você fala com experiência própria. Claro, tanto é que você tem paciência comigo. Então é assim, sabe? A história dos dois pescadores surdos. Então, o Batista, hoje, mínimo 10 milhões. Agora, se o Guarani não vender e emprestar o João Marcelo para um time de Série A, se tiver interesse, não vende, empresta. Ou, na pior das hipóteses, um time de destaque da Série B. Porque a Série C, a valorização é muito relativa. O campeonato tem todas as dificuldades que nós sabemos, inclusive de visibilidade. Então, se ele tiver uma vitrine que o Guarani não vai ser a partir de agora por conta do campeonato e não por conta do Guarani, aí no final do campeonato, hoje ele vale 10 milhões de reais. Se ele for para uma vitrine com a bola que ele tem, até o final do ano ele continua valendo os 10 milhões de dólares. Olha, Tigrão, o Eloir Pianca está dizendo aqui: o branco mais branco aos olhos humanos é azulado. O anil fixa um leve pigmento azul na roupa, dando essa sensação de brancura. É o chamado branqueador óptico, que é usado também na fabricação de papel branco, tipo Xerox. Em tempo, fala para o Tigrão que eu também me formei em Química no Codicap em 1981. Eloir Pianca. É Coticap. Pô, que bom, hein? Foi isso que ele escreveu aqui, ó. Coticap. Acabou. Coticap. É que você falou Codicap. Coticap, Colégio Técnico Industrial Conselheiro Antônio Prado. Na época, colégio com verba federal. E a melhor escola que eu estudei na vida, sem dúvida nenhuma. Gostei muito também dos meus mestres no ginásio estadual da Ponte Preta, que até 4 da tarde era Dom Barreto, depois mudava de nome no mesmo prédio. Até às 4 da tarde era primário, né? Escola Estadual Dom Barreto, e depois virava Ginásio Estadual da Ponte Preta. Mesmas instalações, com outro currículo e outro corpo docente. E aí, obrigado, Eloir. Eu ia dizer, o Eloir deve ser químico, né? Porque ele já deu aí uma aula, né? Inclusive da reação dessas partículas azuis, da mistura de cores, do realce e do branco. É isso mesmo.
É isso mesmo, apenas eu com muita saudade, né, eu falo isso, a vida era muito difícil, mas eu garanto para vocês todos que a gente era muito mais feliz do que hoje em dia com tantos desmandos e tantas injustiças. Até porque existiam as mesmas injustiças, mas a gente era inocente, a gente não tinha percepção dos fatos que tem hoje e a gente sofria menos. E é muita saudade, até porque tá muito cedo, ainda está muito recente, apenas um mês. Eu dei aqui uma ação da minha mãe, né? Com aquele monte de filho, tinha esse esmero com as coisas, né? Com toda a dificuldade, com toda a falta de dinheiro. E hoje está chegando a um mês, né? É amanhã não, no domingo, um mês, 30 dias, porque o mês de fevereiro é mais curto, que eu perdi a minha mãe. No dia 30 de janeiro. Então, 28 mais 2, dia 2 agora de março, um mês apenas. Então tá tudo muito dolorido ainda, e eu às vezes lembro de algumas coisas, mas não gosto nem de ficar falando, que às vezes eu não consigo terminar a linha de raciocínio. Mas eu fiz uma mistureba aí para falar de Azures com Anil e tal, vocês entenderam. Eu não quis em nenhum momento diminuir o potencial do Azures. Eu disse que quando a gente ouviu falar a primeira vez de Azures, eu pensei que era a marca de Anil, e não, é um grande clube e que está revelando jogador aí para tudo quanto é lado e vende para o exterior. Então é a nova realidade do futebol brasileiro, é o novo moderno do futebol brasileiro, muitas forças emergentes. Dá uma olhada aí no Mirassol e no Novo Horizontino, que você falava de Mirassol lá no Rio de Janeiro, por exemplo, os caras falavam, o que é isso aí? Agora, o Mirassol é adversário de Flamengo, Botafogo, Vasco, né? E Fluminense, lá no Rio. Aqui, claro, também os grandes. Mas esse é o novo momento, é o novo ordenamento do futebol brasileiro. Obrigado ao Eloir Pianca. Eu saí, para finalizar, em 1978. Então eu saí me formei 4 anos, estudando à noite. 4 anos antes 3 anos antes do Eloir Pianca. Entrei em 75, saí em 78. Em 79, prestei vestibular na PUC, saindo do ramo técnico, fui para Humanas, fui fazer Direito, não tem muito a ver, mas foi muito importante. Eu digo não tem muito a ver, na sequência curricular. E o meu RA na PUC era, para quem gosta de uma fezinha, 79, que é o ano, 29995. E olha que eu terminei lá em 1984, porque infelizmente eu entrei no vestibular em 79, por questões econômicas e familiares, eu tive que trancar a matrícula e fui fazer em 80. Por isso que eu deveria ter terminado em 83 e terminei em 84, porque em 79 eu só garanti a vaga no vestibular, mas não consegui cursar. Mas de 80 para 80, 81, 82, 83 e 84, 5 anos. Então o Eloir saiu em 81 do Coticap e eu saí em 1978. Que lembrança legal do nosso querido ouvinte. 18h38, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas de sexta a domingo dos amigos. Leite longa vida 4A 1 litro, 4,49 no Clube Amigos do Galassi. Guaraná Antártica 2 litros, 7,99 no Clube Amigos do Galassi. Bife ancho Barra Mansa peça vácuo 49,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Contra filé Frigon porcionado ótima qualidade 44,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 42 minutos em Campinas. Esporte em debate até às 19 horas e 30 minutos. Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda um like aí para nós. Olha aí. Manda um joinha, você que está me assistindo neste momento no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes e muito obrigado pela audiência. E agora quero falar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, o self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias no almoço. Tem carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, aí cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks. Almoço todos os dias, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, e tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, anote aí o WhatsApp, serve para também fazer o pedido de pizza. 974 10 60 68, 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante.
Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem próximo ali da Avenida Moraes Salles, bem próximo também da Casa de Saúde, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Você está defendendo o indefensável. O fato é que essa diretoria do Guarani é péssima e não tem representatividade nenhuma na CBF. Claro que isso não pode ser simplesmente um sorteio ou programa, como você está defendendo. Isso é coisa séria. Envolve torcida, renda do jogo, ou seja, prejuízo para a torcida e financeiro para o clube. E mais, não sei se vocês sabem, mas dos últimos 7 jogos, 5 foi lá. Aí fica difícil. Diz aqui o ouvinte, qual é o nome dele? Hernandes. Você pode acreditar no que você quiser. Você tem liberdade para fazê-lo. Agora, uma coisa é acreditar na teoria da conspiração. E outra coisa é o que efetivamente acontece. Você está dizendo que 7 dos últimos 7 jogos, 5 foram no estádio Moisés Lucarelli. Pois bem, Campeonato Brasileiro, 2 derbys, Série B, tanto em 2023 quanto em 2024. 1 em cada estádio. Aí 2024 não teve derby, porque em 2023 a Ponte estava na Série A2 do Campeonato Paulista. Então, não teve derby no Campeonato Paulista. Então, 2023, 2 derbys, 1 em cada estádio. Aí, tenho que verificar aqui o 2023, se o derby foi no estádio Moisés Lucarelli, né? Tem que dar uma olhada, provavelmente foi. 23 a Ponte estava na 2. 23 estava na 2. Então 23 não teve derby. Em 22, aí tem que ver se foi no Majestoso. Foi no estádio Brinco de Ouro, Campeonato Paulista. 22 foi no estádio Brinco de Ouro, Campeonato Paulista. 23, a Ponte estava na Série A2. Aí não teve derby. Aí 24 não teve derby também, porque os 2 times caíram no mesmo grupo. Aí Campeonato Brasileiro de 23, 2 derbys, 1 em cada estádio, e Campeonato Brasileiro de 24, 2 derbys, 1 em cada estádio. Então, como que dos 7 últimos jogos, 5 foram no estádio Moisés Lucarelli? Os 3 últimos, né? Com certeza. Aliás, os 2 últimos, né? Agora vai ter o terceiro, que será na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, já expliquei aqui, não vou explicar de novo, mas é o critério utilizado pela CBF para colocar os times rebaixados nos lugares daqueles times que subiram e fazer a inversão de mando. 18h47, ouvinte no ar. Boa noite a todos. É Paulo do Anchieta. Batista e Carlos Henrique, o que vocês acham, né, na minha opinião, que reforços que a Ponte precisa? Na minha opinião, precisa de 2 zagueiros, porque esse negócio de ficar improvisando a lateral esquerda na 4ª zaga, acho que não dá. Então, 2 zagueiros, 1 lateral esquerdo mais jovem. Eu acho que ela tem 2 bons laterais, precisa de um mais jovem. Pelo menos mais um volante, pelo menos, porque ela tem uma molecada aí da base também. Mais um meia e mais um atacante, né? Porque o Gé deve voltar, o Elvis deve voltar no meio, né? E o que vocês acham do Carlão, do Noroeste? Ele fez, onde ele vai, ele faz gol. Ano passado ele ficou na Ferroviária, foi artilheiro. Esse ano foi no Noroeste, não foi tão bem, porque o Noroeste também não foi. Deve estar dando sopa por aí, não deve ser um jogador caro. O que vocês acham dessas posições que eu falei e sobre o Carlão? Abraço, boa noite a todos. Abraço, boa noite. Aí, CH, pegou aí o recado do ouvinte, hein, CH?
Peguei, Batista. Eu acho que são sugestões importantes. O Carlão já foi para a Ferroviária, vai disputar o Campeonato Brasileiro lá. Mas é bom jogador também. A gente tá falando aqui do Carlão já faz uns 3, 4 anos, né? Mas não sei porquê. Bom, também quando eu falo de alguém aqui, e eu procuro falar muito pouco sobre isso, não tenho nenhuma pretensão que ninguém me ouça. Mas tem coisa que é tão óbvia que a gente percebe nitidamente a verdade. Meritocracia, ela não serve para os dirigentes de Campinas. Eles talvez procurem o menor negócio ou o melhor negócio, oportunidade. Agora, tem muito jogador no interior de São Paulo, mas muito jogador no interior de São Paulo, melhores do que muitos jogadores do futebol de Campinas. Não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma. Agora, por que as coisas não acontecem, eu não tenho a mínima ideia. Agora, indo para o futuro, projetando, eu acho que precisa de zagueiro, precisa de lateral esquerdo, precisa de jogador de meio campo, principalmente um camisa 10, mas tá chegando aí esse rapaz aí que foi contratado, 33 anos, e precisa de atacante, porque o Gé é uma bomba relógio, né? Se ele tiver juízo, ele funciona. Agora, como o Gé vai retornar da contusão? Vai voltar a mesma coisa? Pior, melhor? A gente não sabe, é uma incógnita. Porque Danley não dá para suportar mais. Não dá mais para suportar. Então, praticamente, fora o goleiro, e eu espero que o goleiro não saia, porque o Diogo é bom goleiro, né? Nas demais posições, praticamente em todos os setores, para mim, Batista. Ouvinte no ar, 18h51. Boa tarde, Batista, e todos da mesa aí da Band, que é Valmir, Parque Gabriel, Hortolândia. Ô Batista, sobre essa história do derby, e outra coisa, hein? Se os dois tivessem continuado aí no Paulistão, classificado mais pra frente, eles iam se trombar de novo, né? E o jogo ia ser no Campo da Ponte de novo, porque a Ponte teve melhor campanha, né? Um abraço a todos, Valmir Ponte Pretano, da pele até o osso. Verdade, seria no estádio, não o próximo jogo, né? Porque o próximo jogo aí seria dentro do grupo. E Ponte e Guarani estavam em grupos diferentes. Poderiam se pegar na semifinal. E se os dois estivessem na Série B, aí o derby seria no Brinco de Ouro, o primeiro. Porque haveria uma inversão. Seria no Estádio Brinco de Ouro. Mais um ouvinte no ar. Fala Batista, boa tarde, tudo bem? Marcelo Godoy, voltando aqui da Baixada Santista, um trânsito fora do comum para subir a serra, outro agora no Rodoanel e ouvindo vocês aí no aplicativo do celular. Grande abraço aí pro Tigrão, com uns comentários sempre bem sensatos, né? Sou fã do Tigrão aí. E eu queria só dizer uma coisa para vocês. Chimichurri! 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 Aê! Chimichurri! Sensacional! Bom carnaval aí, galera! Chimichurri pra todo mundo! Um abraço! Aê, ótimo carnaval pra você também! E eu quero aqui falar o seguinte pra você. Chimichurri! 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 Ele tá subindo a serra, mas ele tá dizendo que o trânsito está pesado. Mas o trânsito pesado é o contrário. É quem está descendo para o litoral e não quem está subindo, né? O pessoal está descendo para o litoral, vai gastar lá umas 20 horas para chegar na praia. 18h53, mais um ouvinte no ar. Boa noite, meus amigos da Rádio Bandeirantes, Campinas. Batista, hoje eu queria fazer um desabafo rapidinho aqui. Ontem meu amigo Xandão Fera, sempre fala no programa aqui também, é o segundo melhor personal de Campinas, porque o primeiro é o seu genro, que eu acabei esquecendo o nome dele, mas você sempre fala muito bem dele. Xandão falou que o outro time de Campinas ia perder ontem e ele é roxo, hein?
Ele torce para esse time e falou que ia perder, abandonou, não vai mais pagar o sócio torcedor dele, falou que não vai mais no estádio. Ô Batista, fala para ele, o time dele precisa dele, independente da rivalidade, fala para ele não fazer isso e voltar aos estádios na Série C, tá bom? Abraço, quem fala é o Pico, da turma do Cambuí de Campinas, um abraço. Grande Pico, muito obrigado, você está corretíssimo. Gostar só quando tá bonitão, gostar da mulher só quando ela está cheirosona, gostar sempre quando o cara está numa boa, aí é fácil, né? Aí não precisa ser especial. Qualquer um consegue fazer isso. E aí o mais difícil é você gostar quando a situação é complicada. E time de futebol é assim. Torcedor mesmo é aquele que acompanha, não interessa a divisão, não interessa a situação. Eu uma vez tinha um estacionamento ali, próximo ao Majestoso, porque no estádio Moisés Lucarelli não tem estacionamento para a imprensa. Então há uma dificuldade imensa para se parar. E uma época atrás tinha um estacionamento ali a 2 quarteirões do estádio Majestoso. E aí era legal porque pagava lá um estacionamento pago, né? Deixava o carro seguro. E aí o terreno lá foi vendido lá para um projeto imobiliário, para a construção de um prédio, e aí perdemos o estacionamento. E ali eu da imprensa estacionava, mas também vários torcedores pontepretanos também estacionavam, porque ali não tem estacionamento, você tem que parar o carro na rua, é um caos total, ali nas imediações do estádio Majestoso. E aí eu desci do carro, os torcedores compareceram ali, me conheceram e começaram ali a conversar e tal. E aí chegou porque era um dia chuvoso, eu carrego sempre o meu guarda-chuva. Aí veio um cara e falou assim: "Ei, Batista, mas só a ponte que pode me fazer um negócio desse. Largar a minha família em casa e num dia de chuva, chovendo igual hoje, e eu tô aqui para ir no estádio para dar a minha contribuição." Então é assim, é desse jeito que funciona. Esse torcedor lá estava representando a paixão que se tem pelo Clube do Coração. Então pague o sócio torcedor, contribua. No momento mais difícil, aí você para de pagar o sócio torcedor. Olha, quando está precisando mais ainda para fazer a travessia, aí você recolhe, você dá um passo para trás, aí você vai negligenciar a sua ajuda. Tá errado. E o meu genro é o Rodrigo Tomás. Rodrigo Tomás é o personal trainer citado aí pelo nosso ouvinte. Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista e amigos da Bandeirantes. Uma ótima noite a vocês aí. Quem fala é o Guilherme do Vila União. Ô, Batista, os bugrinos aí estão reclamando aí da quantidade de derby no Majestoso e tal, né? Mas convenhamos, né? Eles não poderiam nem estar reclamando, porque quando tem derby lá, eles põem 5, 3, 4, 5 mil torcedores num derby. Então a relevância do derby no Majestoso é muito maior. No derby nós não põe menos que 10 mil no Majestoso, né? Então não sei nem por que eles estão chorando se eles nem gostam de ir em derby lá no estádio deles. 18h58, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas de sexta a domingo dos amigos. Leite longa vida Quatá 1 litro, 4,49 no Clube Amigos do Galassi. Guaraná Antártica 2 litros, 7,99 no Clube Amigos do Galassi. Bife Ancho Barra Mansa peça vácuo 49,90 quilo no Clube Amigos do Galassi. Contra filé Frigon porcionado ótima qualidade 44,90 quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Lembra de poupar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista, o Paulistão, quartas de final, amanhã, 8h30 da noite, com transmissão pela Rádio Bandeirantes, no 1º de maio em São Bernardo do Campo, tem São Bernardo e Palmeiras. Domingo, 18h30 em Itaquera, Corinthians e Mirassol. Vamos ter ainda no domingo, 8h45 na Vila Belmiro, Santos e Red Bull Bragantino. E na segunda-feira, 8 da noite, tem São Paulo e Novo Horizontino. Lembrando que os jogos serão realizados de forma única. Quem vencer avança à semifinal da competição, que também será realizada em jogo único. Ontem à noite, a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. A competição começa no dia 12 de abril, tabela ainda básica. A Ponte Preta faz a sua primeira partida fora de casa contra o Figueirense. Na segunda rodada, a equipe da Macaca recebe o Retrô de Pernambuco. Já o Guarani estreia na competição jogando em casa nos dias 12, 13 ou 14, um desses 3 dias contra o Maringá. O segundo compromisso do Bugre será fora de casa contra o Brusque. Eu destaco agora o Campeonato Carioca, também parte decisiva da competição. Campeonato Carioca que terá amanhã Vasco e Flamengo. Esse jogo será realizado amanhã no estádio Nilton Santos. Já a partida entre Fluminense e Volta Redonda será domingo no Maracanã às 18 horas. São os campeonatos estaduais entrando na sua reta final. Libertadores da América, o Corinthians agora na terceira fase, que é a última antes da fase de grupos, vai pegar o Barcelona de Guayaquil. Primeiro jogo na próxima quarta-feira, 9h30 da noite no Equador. Ainda por esta fase, na terça-feira, às 7 da noite, tem Deportes Iquique do Chile contra o Aliança Lima do Peru. Na quarta-feira, 19 horas, no Peru, tem Melgar e Cerro Porteño do Paraguai. E, fechando, na quinta-feira, 9h30 da noite, no Uruguai, tem Boston River e Bahia. Na semana seguinte, os jogos de volta com Corinthians e Bahia jogando em casa. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:04, mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Rádio Bandeirantes. É melhor que o derby mesmo seja lá naquele campinho lá de cima lá, porque lá eles não conseguem ganhar de ninguém. Eu tô achando ótimo ter outro derby lá. E não sei se vocês repararam, o Klaus, juiz, não apitou mais nenhum jogo depois do derby. Por que será? Cleiton Bugrino. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Passando para agradecer, fui ganhador do sorteio de ontem. Um forte abraço a todos da equipe, estou na escuta todos os dias. Gustavo Donegá, Vila Georgina, Campinas. Ponte Pretano, da pele até o osso. Vila Georgina, onde morava Renato Silva. Renato Silva morava na Vila Georgina, autor do hino da Ponte Preta. Trabalhei com o Renato Silva, eu narrando e ele sendo o repórter. Dormimos no mesmo quarto inúmeras vezes, né, nessas viagens intermináveis para acompanhar os times de Campinas, numa época que não tinha jogo transmitido pela televisão. A única maneira de comparecer, aliás, a única maneira de transmitir o jogo era comparecendo no local da partida. Abraço para você, muito obrigado, parabéns pelo presente. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Você confundiu a mulher aí. A Georgina era a terra do Tigrão. E você estava ali pertinho, porque o Joaquim Inácio e a Georgina, era Vila Marieta, né? Vila Marieta do mulher. Renato Silva. Você trocou Marieta por Georgina, é quase igual. Não falei para você que a gente tem que ter paciência com você? Boa tarde, Batista. Assisti vários jogos da Copa do Brasil. Agora até aceito a derrota da Ponte. Tenho pena do presidente Eberlin, que se esforça para manter o time em ordem. Carlos Roberto, Parque Maria Helena, Campinas. Parque Maria Helena. Parque M. Helena. M deve ser de Maria, né? Parque Maria Helena, Campinas. Olha que nome bonito, né? Parque Maria Helena. Não sei onde é, mas muito obrigado aí pela audiência e um grande abraço para você, Carlos Roberto. Fica perto do Padre Anchieta. Está me dizendo aqui a informação do Pedro Piscinato. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. E aí, Batistão, fala sobre a SAF do Guarani. Quando será? Olha, a informação que eu tenho é o Rick Panda, que está querendo saber. É que está já bastante adiantada a negociação. São 4 grupos que estão aí pretendendo comprar a SAF do Guarani. Inclusive tem 2 grupos norte-americanos. São grupos de investimentos. Mas a partir de março agora, no mês que vem, o Guarani vai começar a fazer aí nas
tratativas para que ele possa se transformar em SAF. Vamos às pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma dessas pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Após longa novela, Palmeiras anuncia oficialmente a contratação de Vitor Roque, que até já saiu no bid. Aos 20 anos, o atacante que estava emprestado pelo Barcelona ao Real Betis chega em definitivo com um contrato de 5 anos no Verdão. Vitor Roque custará 25,5 milhões de euros, 154 milhões de reais, e se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro. Antes o posto era do argentino Thiago Almada, contratado pelo Botafogo por 25 milhões de dólares no meio do ano passado. Pauta 2. Zeca rescinde contrato após polêmica com Barroca e não é mais jogador do Mirassol. Titular absoluto na campanha do acesso lateral, perdeu espaço em 2025 e chegou a comemorar quando da demissão do técnico Barroca. Pauta 3. Dono da SAF do Botafogo, John Textor, se disse chocado com alguns protestos que viu contra ele na noite de ontem no duelo com o Racing da Argentina no estádio Newton Santos e classificou como patético as mensagens de ódio que vem recebendo. O empresário assegurou ainda que não houve ordem da diretoria para reprimir manifestantes. Uma confusão aconteceu na arquibancada quando seguranças do estádio e policiais militares tentaram impedir que faixas de protesto fossem abertas no estádio. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, a retumbante contratação, não só em valores, mas também tecnicamente, uma das maiores transações envolvendo o jogador brasileiro sendo repatriado, mas não sendo repatriado caquético, né? Com 42 anos. No bom sentido, claro. Sentido do futebol. 42 é um menino. Mas eu estou dizendo, está repatriando um jogador e em definitivo, não é empréstimozinho. Assim, Neymar no Santos 5 meses. Pode até ser que continue de tão bem que ele está se sentindo. Mas é em definitivo mesmo o Vitor Roque para o Palmeiras. Uma transação histórica. Eu acho que com a saída do Estevão para o Chelsea, é para o Chelsea, né, que está indo o Estevão, né? Sim. Não é Mancha, é Chelsea, né? Sim. Tá. Então vai para a principal liga, para mim, a liga mais importante da Europa, né? Que é a liga inglesa. E a Premier, né? Premier League. E tá indo embora o Estevão. Eu acho que no momento o Estevão, apesar de 17 contra 20 do Vitor Roque, o Estevão é mais jogador, é mais completo, né? O Estevão dá assistência, marca gol de cabeça, marca gol com a canhota, com a direita, é um fenômeno. Tem tudo para ser a grande sensação da seleção brasileira, se não tiver pataquada, se não tiver Rashid, tem tudo para ser a grande sensação da próxima Copa do Mundo, que já é no ano que vem. Mas tem 1 ano e meio ainda, quase 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, por aí. Então não é no mesmo nível, mas é um outro estilo, só que é um cara também decisivo. Eu acho que o Palmeiras está pensando nisso. Pô, surgiu aí o Estevão, que sensação, que coisa maravilhosa, e vai embora. A grana é alta. Mas o Palmeiras está trazendo por 126 milhões de reais e o Estevão foi para lá por mais de 400, salvo engano de minha parte. Então sobra uma baita de uma grana no caixa. 360. 360 para 120, vamos arredondar assim.
Nós estamos falando de 240 milhões de diferença no caixa do Palmeiras. E o Vitor Roque também resolve jogo, é um grande artilheiro, é outro estilo. Ele não é tão genial e tão completo quanto o Estevão, mas é um jogador de uma presença diária, de uma facilidade para fazer gol inacreditável. Então, eu acho que a torcida do Palmeiras está lamentando, sim, mas era impossível não vender um moleque de 17 anos para a Liga Inglesa, para a Premier League, para o Chelsea da Inglaterra. Não dá para segurar, né? É impossível. Futebol é negócio também. Todo mundo faz investimento e quer retorno do investimento. Então fica triste, por um lado, que no meio do ano o moleque vai embora, quando ele faz 18 anos, mas tem muitos motivos, além daquele motivo para lamentar a saída de um, para comemorar a chegada do Vitor Roque. Para mim, um jogador que me enche os olhos. Jogador que seria o meu sonho de consumo para ser o 9 do meu time de coração. Batista. E você, CH, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu não morro de amores pelo John Textor. Tenho muitas ressalvas. Acho ele um falastrão. Mas a torcida do Botafogo acabou de ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Teve desmanche, precisou vender alguns jogadores. No caso do Luiz Henrique, ele foi parar na Rússia para tentar burlar essa coisa de aposta aí. Lá na Rússia, a FIFA não tem ingerência. E entre outros, o Almada foi embora, enfim. Mas tem um time competitivo lá. A única coisa que saiu do controle foi a história do treinador, que só hoje foi apresentado o português Renato Paiva. Que eu acho muito comum. Que no Brasil deve ter pelo menos umas 2 dezenas de técnicos da mesma estirpe que ele. Mas isso é um problema do John Textor. E a torcida do Botafogo ontem perdeu a Recopa 2-0 para o Racing na Argentina e ontem tomou 2-0 dentro do Engenhão. Tentou fazer protesto, uma série de coisas, e aí os seguranças mais a polícia militar tentaram e conseguiram, na maioria das oportunidades ali, tirar a faixa de protesto, uma coisa toda. E aí, o torcedor é tudo igual, não tem jeito. Para quando que serve o trabalho? Quando conquista, né? Não tem jeito. Subiu a régua do Botafogo e agora a cobrança é daqui para cima. Não tem jeito. Mas não é no Botafogo. Acontece isso no Palmeiras. Veja nos últimos 10 anos o que o Palmeiras conquistou. E tem torcedor que critica ainda, cara, o trabalho do Abel Ferreira. E eu respeito. Então é uma coisa assim que é difícil de compreender, mas é a nossa cultura. Se vence, presta. Se não vence, não presta. É assim o nosso futebol. 19h16 em Campinas. Quero mandar aqui os parabéns para o Vladimir Catarino. Hoje o Vladimir está completando aniversário. 45 anos, está bem jovem, né? O Vladimir Catarino. E o Vladimir Catarino é um dos maiores repórteres do Brasil. Está conosco já há 2 anos aqui na Bandeirantes. Vladimir, eu desejo a você, grande amigo, parceiro de trabalho, desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Grande Catarino, que amanhã estará no ar aqui pela Rádio Bandeirantes. Jogo do São Bernardo e Palmeiras, com a narração de Leandro Bolles. 8h30, a bola rola e você vai acompanhar tudo aqui na Bandeirantes com o Bolles, com o CH e com o Vladimir Catarino e o Edu Pinheiro no plantão informativo e comandando também o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Amanhã, ligue o seu rádio na Rádio Bandeirantes. Ouvinte Avelar Martins, que choradeira da peste.
O campeonato deste ano não tem nada a ver com o Paulista. O regulamento de Paulista é um, da Série C é outro, totalmente diferente. E da Série B também. E vocês fazendo um carnaval com isso. Deus do céu, diria o Zé Arnaldo. Zé Arnaldo que tá morando Deus no do céu. É lá, Deus do céu, Zé Arnaldo. Deus do céu. Muita saudade de vocês, faz muita falta aqui na terra. Mas você está morando com certeza num bom lugar. Bom, o Avelar Martins, primeiro que fazer carnaval no período de carnaval, aí não tem nada de errado, não é verdade? E não tem ninguém fazendo aqui carnaval nenhum. É que os ouvintes estão fazendo as colocações e o programa é um programa de debates e um programa interativo. Ao mesmo tempo, a gente vai debatendo e também atendendo aqui os nossos considerados ouvintes. Então não tem ninguém aqui fazendo carnaval, não. Estamos só atendendo aqui os nossos queridos ouvintes, tá bom? Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite a todos da mesa. Batista, já há alguns dias isso tem ocorrido, hoje também. Talvez eu não tenha ouvido alguma justificativa, me desculpe, mas por que o microfone do Tigrão tá com eco? Tá bem nítido, mas tranquilo. Obrigado, boa noite. Bora avançar, nega véia. Mauro, do Jardim San Diego. Valeu, Mauro. Abraço pra você, muito obrigado. Às vezes tem eco, às vezes não tem eco. Eu, sinceramente, não sei do que se trata, o que é, qual é, de que maneira a gente pode resolver. Mas hoje deu uma entrada do eco ali um pouquinho e tal, mas na maior parte do tempo não teve eco. Entrou tá sem eco. Legal, muito bacana. Ó, tá sequinho, ó. Agora, quando eu quero, eu falo com eco. Eco. Olha lá, sou eu que faço. Agora eu vou falar sem eco. Eco. Agora eu vou falar com eco. Eco. Entendeu? Você quer que eu fale com eco ou sem eco? Sem eco. Então tá bom. A partir de hoje, falarei sempre sem eco. Ah, muito obrigado. Boa noite, Carlos Batista, equipe da Bandeirantes. Tudo Band aí? Sim, tudo Band. Batista, o Felipe do Concórdia, que deu 2 canetas no meio das pernas do goleiro da Ponte, parece ser um bom jogador. Se coloca bem e é habilidoso, pelo menos ontem. Podia ser observado pela diretoria de Campinas. Silvio Sumaré. Abraço, Bugrino. Olha, eu gostei desse jogador, hein? Achei de muita boa qualidade. Claro que é apenas um jogo, né? Mas o que ele fez com o chileno Concha foi algo realmente de causar um trauma psicológico no zagueiro. Ele... Olha o que ele fez de gato e sapato chileno. Ele parecia o Garrincha. O Garrincha que uma vez, aliás, acho que era Zezé Moreira, salvo engano, o treinador, tirou o Garrincha do próximo jogo, porque o Garrincha, ele ficou na frente do gol e ele já tinha driblado o zagueiro e o goleiro. E o gol estava aberto. Ao invés de fazer o gol, o Garrincha voltou, driblou, metendo a bola no meio das pernas do zagueiro, driblou de novo o goleiro e aí fez o gol. Esse Felipe Rangel só faltou isso para ele. Só faltou ele fazer isso com o chileno. A única coisa... 2 vezes no meio das pernas do Concha e ainda fez o gol no meio das pernas do Diogo Silva. O cara eu só queria formar um melhor juízo de valores a respeito do jogador numa situação lá. Agora tá... eu já sei como corrigir. Na segunda-feira tá corrigido.
Então é o seguinte... Muito obrigado. De nada. Então, só precisamos avaliar o Felipe lá do Concórdia quando não for o Concha, né? Porque no Concha a gente tem que ver um pouco mais e tal, porque ele perdeu. Primeiro ele deu a bola pro cara, depois ele perdeu na velocidade, depois ele tentou dar uma pernada e errou a pernada. Depois ele tentou segurar pelo ombro, não conseguiu segurar. E depois ele levou 2 canetas. Então tá surgindo aí um novo Garrincha, ou a Ponte tem que contratar zagueiro. Agora, o outro Felipe, que fez gol lá pelo Ceilândia ontem, ganhando, empatou 2-2, ganhou nos pênaltis do Coritiba. Aquele lá que marcou 2 gols, e ele já vem nas últimas 2 temporadas sendo o artilheiro do time, lá no Campeonato Candango. Aquele lá eu observaria melhor, cabelinho prateadinho, esse cabelinho agora que eles fazem aí, né, dá uma loirada, uma prateada no cabelo. O gol de bicicleta que ele fez, foi ontem foi dia 27 de fevereiro. Eu vou dizer pra vocês, na boa, que aquele gol no início do ano, de um time modesto, de um futebol incipiente, que é o futebol do Distrito Federal, ele já é candidato ao Gol Puskás de 2025, o gol mais bonito do ano. Então esse eu observaria. Agora, o Felipe lá de Concórdia, eu queria ver contra um outro zagueiro, assim, para ver se ele é bom mesmo. Esse Felipe Rangel do Concórdia tem 22 anos. E o Concórdia era o time do Moisés. Moisés que jogou na Ponte. Concórdia era o time de origem do Moisés, né? Mas o ouvinte aqui é bugrino, ele está se referindo a que os times de Campinas observem esse Felipe Rangel. Até que observar, Felipe Clemente, né? Esse que citou aí o Tigrão, que marcou o gol de bicicleta, tem 25 anos. Esse bolão, hein? Ele fez os 2 gols e no segundo se antecipou a marcação do Coritiba, e no primeiro deu uma bicicleta, mas a perna dele que acertou na bola estava a 3,5 metros do chão. Eu vi aquilo lá, não quero fazer comparação nenhuma, mas naquela altura lá só o Pelé, nem o Leônidas. O Leônidas dava bicicletas mais baixas, maravilhosas. Aliás, ele que inventou a bicicleta. Mas a do Felipe Clemente ontem foi um negócio. E Clemente por Clemente, a Ponte teve um famosíssimo Clemente aí, que foi para a seleção brasileira. Então, pelo DNA, de repente dá para trazer. Estou falando de Luiz Fabiano Clemente. Foi Petronílio de Brito, né, quem inventou a bicicleta, mas ela foi divulgada mundo afora pelo Leônidas da Silva. O Petronino inventou, mas não pôs as rodas. O Leônidas pôs roda, guidão. Petronílio. Aí, como é que é o nome dele? Petronílio de Brito. Petronílio? Não vai sair, Tigrão. E o pai dele também estava mal passado, Batista. Responde na lata. Responde aí, Tigrão. Zico deu a seguinte declaração sobre o Neymar ao podcast Só Resenha. O grande problema do Neymar é a questão do profissional Neymar. Ele tem que saber que, para ter sucesso hoje, vai ter que mudar um pouco a vida pessoal dele. Os compromissos têm que se dedicar ao futebol. Fecha aspas. E aí, você concorda com essa colocação do Zico? Subscrevo o relator sem ressalvas. E você, CH, concorda aí com aquilo que disse o Zico ou não? O Zico falou, a água parou. Essa é do Mestre de Cá. Vamos lá, CH, eu continuo com você. Botafogo anuncia Renato Paiva como novo treinador após derrota na Recopa Sul-Americana. Comandante de 54 anos, já estava no Rio de Janeiro e assistiu à derrota para o Racing da Argentina por 2-0 no camarote do John Textor, no estádio Newton Santos. Na sua opinião, o Botafogo acertou na contratação do técnico português? Que não se ofenda o Felipe Conceição, mas é um Felipe Conceição
com grife. Eu não contrataria. E você, Tigrão, qual é a sua consideração sobre esse tema, hein, Tigrão? Se der um bom time para ele, vai dar certo. Se for com esse time que o Botafogo está, ele não chega até a Páscoa. Vamos lá, Tigrão, quem avança nos 3 confrontos do final de semana pelas quartas de final do Paulistão? São Bernardo ou Palmeiras, jogo em São Bernardo, no estádio 1º de Maio. Esse jogo terá transmissão de Leandro Bolles, tá registrado. Corinthians ou Mirassol, esse jogo é na Neoquímica Arena. Santos e Red Bull Bragantino, partida que será disputada lá em Santos, na Vila Belmiro. E aí, tá bom aí, tá ligado o seu palpitômetro, hein, Tigrão? Ligado tá, não sei se ele tá calibrado, mas eu acho que vão passar os 3 grandes para a felicidade geral da nação que está lá no Sumaré. Está lá perto da ponte do Sumaré, lá na Avenida Marquês de São Vicente, pertinho de onde caiu o avião outro dia. Para a felicidade geral da nação, FPF, eu acho que vão passar os 3 grandes. E você, CH, será que teremos alguma zebra? Você considera zebra se não passar um dos 4? Considero zebra e para mim vão passar os 4 grandes. Valeu, CH, um abraço para você e ótimo trabalho nos comentários amanhã de São Bernardo e Palmeiras. Muito obrigado, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um grande abraço para você. Você está liberado para brincar o carnaval amanhã e domingo, Tigrão. Um grande abraço, ótimo carnaval para você. Quer dar a segunda também? Segunda tem trampo, né? Aí não tem jeito, né? Falou, um abraço a todos aí, pulem, se divirtam, cuidado para não se arrepender. Né? Cuidado para não se arrepender depois e um grande abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, inúmeras mensagens. Não dá para colocar tudo e a gente vai aqui meio que na base de uma espécie de sorteio, né? Pegando do começo, do meio e do fim. Volta para o meio, vem para o começo, vai para o fim. Mas, de qualquer maneira, agradeço de coração todos aqueles que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. E esse programa volta ao ar na segunda-feira, às 5 da tarde. 11h30 tem o Nossa Área e às 5 da tarde o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela grande audiência e, na sequência, vem aí a programação em toda a rede Bandeirantes de rádio. Vem aí o Esporte em Debate. Valeu, tchau! Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.